Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a palavra aqui, a palestra de manhã do nosso querido amigo Domingos, que vai nos falar sobre o tema indulgência. Antes da gente passar para ele, como de hábito, costume, uma leitura da página do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nessa manhã de domingo, página bastante interessante chamada Conciliação. É a fala de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 25. Como nada é por acaso, não é o tema de indulgência, a página sobre conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. E aí Emmanuel explica esse ensino de Jesus. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige quanto for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for um inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Beleza de página, não é? Mostrando, que a gente tem que fazer a nossa parte, tentar conciliar, mesmo que a gente seja o devedor, mesmo que a gente seja aquele que errou, mesmo que a gente seja aquele que cometeu um transtorno, uma problemática na vida de alguém, que a gente procure a conciliação com essa pessoa, com esse nosso, como ele coloca aqui, um adversário momentâneo. Nós esquecendo que muitas vezes também ele não quer, Muitas vezes o adversário não aceita a reconciliação. E aí o que Emmanuel recomenda com muita propriedade? Concilia-te então com a tua consciência, que você está fazendo a tua parte, que você tentou, que você fez todo o possível, mas o outro não quer. Aquele ditado popular lá fora está sempre em vigor. Quando um não quer, dois não brigam. Então não adianta, se um não quer, não adianta que a reconciliação não sai. Mas o que a gente tem que fazer? Orar para essa pessoa, ser o mais indulgente possível, como é o tema de hoje. E claro que ninguém está exímio aí de não errar, de não falhar. Todos nós somos espíritos ainda bastante falhos. E já matamos muita gente, eu que o diga, ao longo dessa nossa trajetória, nessa encarnação. Isso realmente nos faz o quê? Um exame de consciência, de que a gente deve evitar de fazer isso de novo, com quem quer que seja, de errar. A gente vai conseguir? Tomara que sim. Tomara que a gente consiga. Não errar mais, não infelicitar mais a vida de ninguém. Mas depois que já aconteceu, o que adianta? É a gente tentar realmente ressarcir, como ele fala aqui também, procurando mudar de atitude, procurando ser um pouco melhor, procurando vencer as nossas limitações pessoais, nosso orgulho, a nossa vaidade, que tanto nos prende ainda a essas situações. Como eu sempre digo por aí em todas as colocações, não ter uma conotação de que a gente é superior a ninguém, muito pelo contrário. Emmanuel diz que nós somos todos doentes em busca da alta. Estamos todos aí em tratamento, E eu sei disso melhor do que ninguém, porque eu sou um espírito muito falho, como muitos são, mas a gente busca todos os dias
realmente melhorar. É um esforço pessoal que também não importa se alguém não acredita, se alguém nos condena por causa disso, se alguém não aceita, como ele diz aqui, é o nosso adversário do momento, que com certeza também nós, se não fizemos mal nessa vida, fizemos em outra, e vice-versa, porque esse processo de inter-relação pessoal, ele é muito complicado, nos leva muitas vezes a essas situações tristes, que não deveriam acontecer, mas acontecem. Então, que a gente procure, como Emmanuel disse, fazer a nossa parte. E se a outra parte não quiser, não aceitar a reconciliação, não estiver preparado para isso, que a gente amaine a nossa consciência, o nosso sentimento, e que a gente continue na caminhada, como ele nos ensina. Que é só o futuro que realmente vai poder se resolver essas situações que no presente não conseguimos. Muita paz. Então nós vamos fazer uma prece, pedindo aos nossos amigos espirituais que estejam presentes, em especial do nosso querido amigo Domingos, para a mensagem que ele preparou com tanto carinho para a manhã de hoje na nossa casa. Que Jesus, na sua infinita bondade, o abençoe, a todos que estão aqui presentes no salão, aqueles que estão nos vendo aí pelas mídias sociais, que tenhamos uma manhã fraterna, de paz, muito ensinamento, e que a gente consiga, sobretudo, aclimatar nos nossos corações isso que o domingo irá nos trazer. Que nossa Mãe Maria Santíssima envolva a todos nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então, com essa prece, nós passamos a palavra para o nosso amigo Domingos. Caros irmãos, muito bom dia para todos. Vamos estudar esse tema, indulgência não atira a primeira pedra, com base no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos. Então nós vamos inicialmente buscar lá no capítulo 10 os esclarecimentos acerca da questão da indulgência. Lá no item 9, nós temos o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes o argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes a trave no vosso olho? Ou como é que dizes ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. É aquele nosso vício de vermos o defeito dos outros e não percebermos os nossos defeitos. Conforme Joana de Anjos nos recomenda, nós precisamos olhar para nós mesmos. O nosso olhar precisa ser para dentro de nós mesmos, em vez de ficarmos olhando muito para os efeitos dos outros. No item 16, indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mais do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os efeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Está bem claro, né? O Evangelho para nós, com relação à indulgência. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que seja para vos prestar um serviço. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, a mais das vezes velados. É um dos itens da caridade, né? Quando Kardec perguntou o que é caridade, conforme entendia Jesus. Aí os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a indulgência é um dos itens da caridade. Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com vossos irmãos. Nossos olhares precisam ser voltados para nós mesmos, em primeiro lugar. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Lá no item 17, sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. São recomendações bem diretas do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, com relação à necessidade de nós termos esse comportamento, né, com relação à indulgência. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhes dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos,
perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos han ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, está nos dando recomendações bem diretas com relação a essa necessidade, que muitas vezes a gente não dá tanta importância. Lá no item 18, caros amigos, sede severos convosco, indulgente para a fraqueza dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Então, se nós temos defeitos, nós precisamos entender, compreender o defeito dos outros. Tá? É isso que o Evangelho está nos recomendando. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, ok? Que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, há sempre algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então, todos nós temos defeitos, também temos qualidades. Não somos nem inteiramente maus, nem inteiramente bons. Joana de Anjos, no livro Em Busca da Verdade, no capítulo 1, onde ela fala a estrutura bipolar do ser humano, ela nos esclarece que todos nós somos bipolares em termos de sentimentos, não em termos psiquiátricos, mas em termos de sentimentos. Temos sentimentos bons, temos sentimentos ruins. E é como nós tivéssemos um polo bipolar dos sentimentos. Tá? Nesse polo bipolar, como se fosse isso aqui, existem os valores, as virtudes e os vícios, o bem e o mal, o certo e o errado. Mas que nós precisamos equalizar esse eixo bipolar dos sentimentos, equalizar no bem. Foi o que o apóstolo Paulo conseguiu, equalizou o seu eixo bipolar dos sentimentos no bem. Tá? É isso que o Evangelho está querendo dizer. Todos nós temos defeitos, mas também temos qualidades. Caridade prática, caridade do coração. Caridade para com o próximo, para com si mesmo, não a palavra, caridade para com todos. E amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para com todas as criaturas. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, a caridade, a questão 893 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos colocam para a gente que a caridade é a origem de todas as virtudes. Nessa questão, o Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. Os Espíritos respondem, que toda virtude tem seu mérito próprio, porque demonstra a evolução no caminho do bem. A virtude, sempre que houver resistência voluntária aos maus pendores, tá? Mas a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, nessa questão aqui, nós aprendemos que a caridade é a origem de todas as virtudes. Na questão 886, conforme nós dissemos, é benevolência para com todos. Aí faz a diferença, benevolência é uma coisa, para com todos é com todos, inclusive com os desafetos. Indulgência, que é o nosso tema, e perdão das ofensas. E a benevolência está no capítulo, lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, característica do homem do bem. A indulgência nesse capítulo 10, nos itens 16 a 18. E o perdão, que é o sacrifício mais agradável a Deus. A gente às vezes vê outros princípios, outros segmentos religiosos fazendo sacrifícios, a Deus, com todo respeito, todas as manifestações de fé são importantes, e compreensíveis, mas o sacrifício mais agradável a Deus é o perdão. E aí a gente entra nessas três questões de São Luís, lá no capítulo 10 mesmo. São três questões importantíssimas para a gente entender essa questão da indulgência, tá? São três questões famosas que nós colocamos aqui, que são bem diretas também com relação a essa necessidade. Lá no item 19, ninguém sendo perfeito, sei que se há quem ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Olha só a pergunta.
Não é essa a conclusão a tirar-se. Cada um deve trabalhar pelo progresso de todos, sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. São respostas que são bem diretas, tá? É fácil a gente entender a pergunta e a resposta. Deveis fazê-lo com moderação, com fim útil, e não às vezes com prazer de denegrir. Muitas vezes nosso egoísmo, a gente gosta de tocar a ferida dos outros, né? De mostrar os defeitos dos outros. Nesse caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o cuidado possível. Aliás, a censura que alguém faz a outrem deve ao mesmo tempo dirigir a si próprio. Nosso olhar precisa voltar para nós, não para os outros, procurando saber se não terá merecido. O item 20, outra pergunta importantíssima, 19, 20 e 21. Todos nós precisamos voltar lá no Evangelho, no capítulo 10, e vemos essas 3 sessões, as 3 respostas importantíssimas de São Luís. Será repreensível notar as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. A ninguém é impedido o mal quando ele existe. É mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem, semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Então nós temos bem em nós temos também o mal em nós, ainda no nosso estágio evolutivo, no nosso eixo bipolar dos sentimentos, ainda existe muita coisa ruim, né? Consequências de vidas passadas. Nos nossos conteúdos psíquicos ainda existem muitos comportamentos primitivos ainda, tá? Então nós precisamos entender isso. O errado está quando se redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Igualmente errado seria fazê-lo apenas por maledicência, por a satisfação de apanhar os outros sem falta. Dá-se o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, isto é, para evitar o que reprova nos outros. E na questão 21, que é também de suma importância, São Luís nos esclarece, né, com relação à resposta. Haverá caso em que convenha que se desvende o mal de outro? Olha só a pergunta de São Luís Kardec. Haverá caso em que se convenha se desvende o mal dos outros? É uma questão delicada. Para resolver é necessário apelar para a caridade bem compreendida, mais uma vez a caridade. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Porém, se acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência o interesse do maior número. Veja a recomendação de São Luís. Conforme sejam as circunstâncias, olha o que São Luís recomenda. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Olha só. Pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens dos inconvenientes. Quer dizer, nós trouxemos do capítulo 10 as questões sobre a indulgência. As recomendações são bem diretas. E nós vamos trazer aqui uma situação, a passagem da vida de Jesus, que mostra para a gente, né, um exemplo maior de indulgência, tá? Então nós vamos falar sobre Jesus e a mulher adúltera, Jesus e o marido traído, Jesus e o delator, o diálogo de Jesus com os apóstolos, destino do homem adúltero, destino da mulher adúltera e destino do marido traído. Porque normalmente nessa passagem a gente fica sabendo só, né, da questão da mulher adúltera. Então a gente não fica sabendo o que aconteceu com o marido traído, quem que foi o delator, que normalmente essas situações, né, não se faz assim para todo mundo ver, a questão de traição. O destino do homem adúltero, vocês sabiam o que aconteceu com o homem adúltero? O que aconteceu com a mulher adúltera depois da passagem? Tá? Aí a gente vai trazer, através dos livros da Amélia Rodrigues e de Humberto de Campos. A passagem do apedrejamento. Nesse livro, A Luz do Mundo, nesse livro aqui, da Amélia Rodrigues, nós vamos ver a passagem narrada pela Amélia Rodrigues. Os escribas dos fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério.
e apresentaram dizendo: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda que se lapidem tais mulheres pelo apedrejamento. Tu, pois, que o dizes? Quer dizer, eles estavam tentando colocar em Jesus em situação difícil, porque Jesus preconizava o perdão incondicional, o amor. Existia uma lei vigente e recomendava apedrejar. Como é que Jesus ia sair dessa? Então, estava ali na frente os escribas e os fariseus tentando embaraçar Jesus. E colocou Jesus numa situação de dizer: você, o que você está dizendo? Você prega o amor, o perdão. E Moisés manda que apedreje. E você? Como é que você recomenda? Tu, pois, que dizes? E ele olhou em relance a mulher ultrajada e se abaixou. Aí Jesus se abaixou e começou a rabiscar no chão. Sensibilizado com o dedo, começou a traçar garatujas no solo. Havia ali corações em febre de desejos irreprimíveis, devastadores. O desejo de violência. Garatuja, rabisco, tá? Aí veio outro escriba e perguntou: você, tu, porém, que o dizes? E Jesus continuou rabiscando no chão, nos conta Amélia Rodrigues. E ele escreveu no chão: ladrão. Olha só que interessante. Cada um dos escribas que chegavam, daqueles representantes, cobrava de Jesus, Jesus escrevia no chão exatamente o defeito da pessoa que estava perguntando. Está nesse livro aqui, Amélia Rodrigues nos recomendando. Então a pessoa chegava e perguntava: tu o que diz? Jesus colocava: ladrão. Aí olhava para ele assim, ele virava as costas e saía. Tu que dizes? Chegou um outro escriba e ele escreveu no chão: adúltero. Quer dizer, a pessoa chegava para cobrar Jesus, e Jesus colocava: você também não tem moral para cobrar dela, não. Tu que dizes? E ele escreveu no chão: caluniador. Então, o que ele estava rabiscando no chão é exatamente o defeito daqueles que estavam cobrando, querendo apedrejar a mulher e cobrando dele uma posição. E ele não a fitou certamente para poupá-la da transparência de sua visão. Aquele que dentre vós estivesse em erro, atire a primeira pedra. Aí Jesus teve essa bela saída, não é um psicoterapeuta. A frase lhe fluiu dos lábios lentamente, com segurança, nitidez e serenidade. E continuou a escrever no chão: atire-lhe a primeira pedra. Escreveu lá no chão. Amélia Rodrigues está dizendo. Mas todos ali estavam mergulhados em erros, laborando em terreno infeliz de preconceitos violados, da legislação desrespeitada, de ultrajes ocultos, de crimes que a consciência temia enfrentar diretamente. Em silêncio, as circunstâncias se afastaram, um a um, a começar dos mais velhos e terminar pelos mais novos, ficando Jesus com a mulher. Fitando agora com doçura e compreendendo seu drama íntimo, revisando aqueles dias passados, que foram de dissipações, falou em melodia de ternura e disciplina: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno. Vá e não tornes a pecar. Quer dizer, a recomendação de Jesus, a questão do eu. Então, Jesus, ele tirou a culpa da mulher adúltera, Essa questão de culpa é uma questão muito séria. Nós temos um estudo de 60 minutos sobre a culpa terapêutica, que o Joana de Anjos fala sobre essa culpa. Tá? São 5 itens. Primeiro, questão da culpa: reconhecimento do erro. Segundo, responsabilização. Terceiro, o auto-perdão. Quarto, arrependimento. Quinto, a reparação. E sexto, a reabilitação. Tá? Então, todo o processo do mecanismo da reencarnação está contido nesses 6 itens da culpa terapêutica, que ela explica que a culpa é necessária, porque se não houver a culpa, a gente não chega lá no 5º item, que é a reparação. Entenderam? Então, nós precisamos reparar. E a doutrina espírita, ela não recomenda punição, ela recomenda reparação. Foi o que nós colocamos ontem no estudo lá no Sheila, com relação a parábola do filho pródigo. Quando o filho mais novo foi, caiu em si e resolveu voltar, ele disse o seguinte: olha, eu vou voltar como servo, eu vou voltar como empregado do meu pai. Aí Jonas disse: não, porque o que ele fez? Ele se baseou na tradição judaica, que veio lá de Adão e Eva, que desobedeceram, cometeram um erro e perderam o paraíso. Então esse arquétipo
né, do pecado e da punição, do erro, da punição, veio daí. Então, como ele tinha essa concepção judaica, ele se puniu. Eu errei, eu vou ser punido. E Jonas já disse, não, se errou, você vai reparar. Entendeu? É bem diferente das concepções religiosas, que depois a tradição cristã também adotou essa postura, de errou, tem que ser punido. A Joana diz, não, a própria parábola do filho pródigo, o pai recebeu o filho, né, equivocado, de braços abertos. Não? Então, Jesus nesse momento aí colocou para ela a necessidade de reparar. Olha, e ela quis seguir Jesus. Jesus, não, você não vai me seguir, você vai seguir a sua vida. Eu que vou com você. Onde você for, eu vou estar com você. Veja só a postura de Jesus. E nesse livro aqui, quando voltar a primavera, tá? Esse livro aqui, a gente tem mais esclarecimento sobre essa passagem. Ao proferir a sentença, Jesus e o marido traído. O marido traído estava ali, entre as pessoas que queriam apedrejar a mulher. O marido estava ali. E ele que segurava, né, a pedra, uma pedra maior, ele estava na frente para apedrejar a sua ex-esposa. Ao proferir a sentença, Jesus lanceou com um inconfundível olhar pelas circunstâncias, deparando o aturdido esposo, que nele fixara interrogações arrogantes e ofendido. Quer dizer, Jesus estava ajudando aquela mulher, e o marido traído estava ali cobrando, com o pedrão na mão, querendo ser o primeiro a tirar a pedra. Naquele átimo de minuto, falou-lhe a consciência, a angústia da consciência. Então Jesus conversou com ele telepaticamente, tá? Segundo Amélia Rodrigues. Como te atreves, ouvidas que na sombra de quem tomba se ocultam as mãos criminosas de quem o arroja ao solo? Então Jesus, olha, você é conivente. Se ela chegou a cometer esse equívoco, você teve a sua participação. Onde se encontra aquele que impôs a essa mulher a deserção ao dever? Porque somente ela deve pagar? Não foram os dois os transgressores da moral e da ordem? Quer dizer, ela adulterou, mas queria o outro também errou, né? Ergues a pedra, não és também, ergues a pedra, não és também adúltero? A seu turno, ela adulterou, mas você também adultera, tá? Quantas vezes faliste defraudando a esperança das vendedoras das ilusões sequiosas de paz, que deglutem lágrimas salgadas pela vergonha, enquanto se escravizam no comércio nefário a fim de conseguir o pão amargo para a fome do estômago, já que ninguém lhes doa uma terna palavra para a sede do coração. O marido estava ali cobrando de Jesus o apedrejamento, né, querendo apedrejar, mas ele, por sua vez, errara também. Muitas vezes ela buscou-te sem palavras, rogou de entendimento e socorro, intoxicado pelos vapores da própria loucura. Fingiste não a ver nem a perceber. Então Jesus falou para ela, você deixou sua esposa sozinha, né? Você deixou ela triste. Assim, ditosa e fraca, transferiu do dever para o crime a necessidade de encontrar-se ruído na armadilha que lhe propiciaste. Então Jesus, olha, você que propiciou isso para ela, tá? Você é conivente, tornando-lhe comparsa outro adúltero, enquanto fugias também pelas rotas inditosas da desesperação. Não teria sido a tua frialdade moral e jactância que lhe deram o primeiro empurrão no rumo da queda? Olha só o que Jesus dizia, você, né, que levou a esse procedimento. Ela caiu porque lhe faltaste o apoio. Se te consideras isento de culpa, apedreja. Jesus falando para ele, você está com a pedrão na mão aí, se você acha que você está sem culpa, então joga a pedra então nela, né? O sol lhe abundou na face e nas mãos, pôs-se a tremer como varas verdes, as pedras lhe escorregaram e tombaram ao solo. Nada mais ouviu, nem se fazia necessário, fugiu dali, tomou rumo ao lar destroçado. E nesse livro aqui, Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, ele vai nos falar sobre a lição do discernimento. O que aconteceu? Fim da cena brutal, em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguiu o Senhor de perto, interpelou-o. Então, Pedro comprou de Jesus, olha só a posição de Pedro. Pedro comprou de Jesus.
de outra forma, né? E cobrou Jesus, olha, a lei manda que apedreja, você está, né, perdoando. E aí, como é que fica esse impasse? Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou: mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem do ministério do lar, nós estaremos oferecendo apoio à devassidão? Simão, sempre seremos julgados pela medida que julgamos os nossos semelhantes. De qualquer modo, a corrigência é inadiável e imperativo, disse Pedro para ela. Se ela nos merece compaixão e bondade, há o culpado e os culpados, que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Geralmente as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz clamor à praça pública? Aí nós vamos saber quem foi o delator, tá? Quem que delatou. Aí, o que aconteceu? Uma velha mendiga que ouvia a conversação caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão: a mulher apedrejada é filha da minha irmã paralítica e cega. Olha só. A mulher apedrejada é filha da minha irmã paralítica e cega. Então, essa velha era tia da mulher paralítica, da mulher adúltera. A mulher apedrejada é filha da minha irmã, que é paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao comércio em busca de alimentos. Estávamos aqui perto, quando fomos assaltados por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la para a lapidação. O que aconteceu? A mulher adulta com a sua tia estava indo comprar alimentos para a mãe da mulher adulta, que era, né, enferma. Esse rapaz foi assaltá-la e a mulher adulta entrou em luta corpo a corpo com ele, né, e conseguiu vencer. Olha só que interessante. Venceu a luta e ele, o que ele fez? Ele, né, com seu orgulho ferido, sabendo de alguma forma, né, desse lado ruim da mulher adulta, ele saiu indicar, ele foi dedurá-la, né, para os sacerdotes. Simplesmente porque minha sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. E onde está o miserável que delatou? Perguntou Pedro. Ali, informou a velhinha, apontando uma casa de peregrinos, para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado por Jesus, que observava sereno. Então Pedro foi atrás do delator, tá? Indicado por essa velhinha. Por trás da antiga porta escondia-se um homem trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas estacou pálido e abatido. Olha só, Pedro queria bater no delator, queria espancá-lo por sua vez. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal da sua própria mesa. É como se fosse sobrinho dele, é sobrinho da sua esposa. Participava da sua casa, comia na sua casa, na casa de Pedro. Então Pedro, quando viu, chegou, reconheceu aquele jovem como se fosse sobrinho dele. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão dirigiu-se para o Cristo, à maneira de menino em necessidade de proteção, e gritou: mestre, que fazer? Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a lição de discernir. Olha só que interessante, nós sabemos quem foi o delator da mulher adúltera. E aí, nesse livro Boa Nova, em Pecado e Punição, interessante que nós vamos entender sobre essa questão do erro, né, e da punição, a questão da culpa, e faz referência à questão da culpa terapêutica também. Aí João cobrou de Jesus também a sua posição, tá? Mestre, por que não condenar essa meretriz de vida infame? Existia essa lei vigente na época, essa lei mosaica. Aí Jesus respondeu: quais as razões em condenar? Terá sofrido a dureza das vicissitudes que ela atravessou na vida? E que não as necessidades e tentações que a fizeram sucumbir. Então, João começou a questionar Jesus. Olha, por que você procedeu assim? Existe uma lei mosaica que manda apedrejar, e você, né, a perdoou.
Aí começaram as argumentações, tá? Jesus não sabe quantas vezes foi objeto de escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos, das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência. João, conforme a lei, ela errou e fez jus à punição. João falou para Jesus: olha, Jesus, conforme a lei, ela errou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os próprios erros? Olha só, o próprio João cobrando Jesus. Aí Jesus: olha, certo, mas quem está irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Olha o que Jesus falou. Isso é bem atual, tá? Bem atual, olha lá. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Jesus disse: João, o mundo está cheio de túmulos caiados, né? Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos. Entenderam? O Pai misericordioso. Poderia desejar para a mulher pecadora, né, para a pecadora humilde, maior tormento que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado o pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Temos que conhecer, João, que a terra é vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se habilitam da traição aos próprios deveres. É um grande hospital, a terra, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho traz o homem enfermo um remédio eficaz. É por isso que não condena o pecador, para afastar o pecado. Em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Transgredindo as leis divinas para viver os próprios caprichos, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para entregar-se no plano divino. Então, só esse parágrafo aqui, ó, mostra todo o mecanismo da reencarnação, né? Que é o livre-arbítrio, lei de causa e efeito, né? Buscando a justiça. Porque, na realidade, a reencarnação, para a maioria de nós, né, é uma aplicação da lei de causa e efeito, que, por sua vez, se expressa de acordo com o uso que nós fazemos na nossa liberdade, objetivando a evolução. Então, todo o processo da reencarnação está nesse parágrafo. Transgredindo as leis divinas, ou seja, usando o seu livre-arbítrio, né, você fica sujeito às leis de causa e efeito. Para viver os seus próprios caprichos, a alma cria para si a situação correspondente. Plantou, vai colher. Trabalhando para integrar-se no plano divino, ou seja, para que você possa evoluir, se integrar ao plano divino. Então, o Bert Campbell fala uma coisa muito importante no livro Boa Nova. Deixa esses ensinos, novas leis de fraternidade povoar o mundo com respeito aos transgressores, aos criminosos, aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. Então, Jesus, com a passagem da mulher adulta, ele mudou, né, os códigos penais, os códigos da criminologia, diz o Humberto de Campos. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade procurou segregar os criminosos como se isola um doente. Os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem houverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por serem Jesus o grande reformador da criminologia. E nesse livro aqui, ó, Trigo de Deus, nós vamos ver o destino do adúltero, onde ele foi parar, tá? Nesse livro Trigo de Deus, o destino do adúltero. Condenava-se uma mulher fragilizada pelo erro, sem examinar-se a responsabilidade do cônjuge, ou a culpa daquele que delinquira e a levara ao deslize, ou seja, do adúltero. Então, condenava essa mulher, mas não levava em consideração a responsabilidade, né, do marido traído. Ou a culpa daquele que delinquira e o levara ao deslize. Os conceitos arbitrários da justiça humana eximiram da humilhação. E pervertido, ele prosseguiu com os hábitos infelizes de torpes conquistas. Quer dizer, a mulher tinha que ser apedrejada, o homem não. Olha só essa concepção, esse arquétipo, né, que veio lá do Velho Testamento também, um arquétipo terrível.
né, que perdura até os dias de hoje. Ou seja, o homem é superior à mulher. Por quê? Porque está lá escrito que o homem foi feito da costela, a mulher foi feita da costela de Adão. Ou seja, a mulher, né, foi feita a partir do homem. Então, quer dizer, isso gerou um arquétipo de que o homem é superior à mulher, né, e que ele pode mandar na mulher, que ele pode matar a mulher se quiser. Tá? Então, esse arquétipo, esse paradigma, felizmente está sendo quebrado, né? Então veio daí dessa concepção lá do Antigo Testamento, tá? Então e essa tradição judaica protegia o homem. Não, o homem ele não tem que ser repreendido, né? A mulher sim. Então, os conceitos arbitrários da justiça humana eximiram da humilhação e pervertido, ele prosseguiu nos atos infelizes de Topos conquistas. Então, ele não fez só isso com a mulher, não, ele fez só com ela, não, fazia com outras mulheres também. Ele destruiu outros lares também. O gavião voraz salta de uma para outra vítima indefesa, deixando-as insaciado ao abandono, destroçadas. Tornaram-se desse modo um herói entre os amigos venais, que lhe exaltaram a virilidade e a capacidade de sedução. Se fosse nos dias de hoje, seria um outro termo, né? Não vamos colocar aqui, não é? Os outros termos que se usa muito aí vulgarmente, tá? Passados os breves dias de recordação do infausto acontecimento, continuou no curso danoso da sensualidade alucinada. Passou aquele acontecimento e ele continuou fazendo a mesma coisa que ele fez com aquela mulher. Os anos, porém, transcorreram rápidos para a sua licenciosidade. Havendo destruído o lar despedaçado, os sentimentos atingidos, esqueceu a dimensão do próprio crime, sem conscientizar-se dele. A culpa, no entanto, urge nas telas do infinito os meios de reparação. E ninguém foge de si mesmo. Então, quando a gente estuda, né, a gente sabe, olha, errou, transgrediu, já foi para a consciência, é automático, não tem jeito. Já foi. Então, para que a gente tire da consciência, nós precisamos passar pelo processo da catarse. O que é a catarse? É a limpeza, purificação. Tá? E isso vai ocorrer através dos bons atos, das boas atitudes, das boas ações ou dos sofrimentos. Dez anos transcorreram da cena dolorosa na praça do templo, né? O antigo sedutor encontrava-se vencido por dermatoses sifilíticas, que o retirava do livro dos vivos, sendo, por fim, expulso da cidade sob suspeição de lepra. 10 anos se passaram, tá? E o adúltero, né, vencido por dermatoses sifilíticas, parecido com a lepra, né, foi expulso da cidade por causa da sua doença. Após vagar sem rumo ao quebrado com o infeliz, passou a recordar-se das suas vítimas. Quando quase desfalecido, foi recolhido na casa do caminho, na estrada de Jope. Olha só, 10 anos se passaram e ele foi recolhido lá na casa do caminho por Pedro, o adúltero. Ali recebeu das mãos caridosas de Simão Pedro o tratamento adequado e o apoio moral para a observação íntima. Ouvindo falar de Jesus, não pôde fugir ao fascínio do mestre e o pranto de arrependimento tomou com frequência. Numa noite, quando se sentia reanimado, ante a paciência e gentileza de Pedro, né, narrou o drama íntimo com imensa dor na alma, a que agora pensava de forma diferente. Pedro recordou-se da cena imorredora e comoveu-se também. A saudade de Jesus volveu aos sentimentos após escutar a confissão do adúltero, né, do culpado e desconhecido, e buscou diminuir o peso do fardo moral, falando do futuro e das possibilidades de redenção. Referiu-se à sua negação, ele que amava o amigo, e não obstante ali estava em reabilitação. Então Pedro falou assim, olha, eu também errei. Eu neguei meu amigo 3 vezes. Olha só. E Jesus está perguntando para ele, Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Aí Jesus perguntou uma segunda vez, Pedro, você me ama mesmo? Eu amo, Senhor, eu acabei de falar. Aí Jesus perguntou uma terceira vez, Pedro, você me ama? Eu já falei, eu te amo 2 vezes. Você está perguntando de novo, eu te amo. Mas você vai me negar. Você vai me negar. Ele vai me negar 3 vezes. Né? E Pedro negou.
Imagina o conflito existencial de Pedro, né? A culpa. A culpa, a danada da culpa. Nós temos que ter muito cuidado com a culpa, porque a culpa nos engessa e nos leva, às vezes, a processo depressivo e até mesmo a depressão. Eu recomendando, falando novamente da culpa terapêutica Joana de Anjos, não a punição, mas a reparação. Nesse caso, né, o homem adúltero, ele reparou, ele começou a trabalhar com Pedro, tá? Na casa do caminho. Então, o próprio Pedro, ele ficou no processo de culpa, mas ele transformou esse conflito positivamente, indo trabalhar em prol do Evangelho. Entenderam? Mulher adulta, daqui a pouco nós vamos ver. Tá? Então, a grande questão, a grande sacada é a reparação, o princípio da doutrina espírita não é a punição, é a reparação através das reencarnações. Ali estava em processo de reabilitação, tá vendo? De reparação. Pedindo para ser admitido como servidor arrependido, o antigo conquistador que deixara pegadas de sombras pelo caminho, recomeçou a redenção atendendo aos filhos do Calvário. Então ele começou a trabalhar com Pedro na casa de caminho. No santuário da fraternidade erguido em nome do crucificado, sem culpa, que diante da mulher adúltera prescreveram o perdão, considerando que os seus acusadores eram, por sua vez, todos eles também culpados. E nesse livro aqui, né, Encontro pelos caminhos de Jesus, nós vamos ver o destino da mulher adúltera e o destino do marido traído. Muito bonita essa passagem, nesse livro aqui, pelos caminhos de Jesus. O destino dos dois. Naquela noite, quando o episódio a esmaecia, inclusive entre os discípulos, a mulher, decidida a imprimir novo rumo à sua existência, procurou um amigo divino na residência que o acolhia. Então ela foi lá naquela noite, na noite daquele dia que tinha acontecido, na casa de Pedro, conversar com Jesus. Está nesse livro aqui, pelos caminhos de Jesus. E ela chegou dizendo: rogo perdão, disse ela reticente, por vir perturbar-vos a paz. Aí Jesus disse para ela: a verdadeira paz é a que flui do coração, aclimatada ao culto do dever, que nada perturba. Sinto-me aturdida, sem saber o rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como um lobo voraz, ante as presas invigilante. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Isso aí que ela está dizendo, Jesus falou para ele, lá no momento do apedrejamento, telepaticamente, quando ele queria, era o primeiro que queria tirar a pedra, então Jesus chamou e falou: olha, você, né, tem sua culpa também. Então ela está confirmando, passaram os primeiros dias e retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permitir-me envenenar nos tormentos que não merece compaixão. Com sede de ternura, embriaguei-me de concupiscência e, ansioso pela água pura do amor, chafurdei no lodossal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Então ela estava se justificando. Eu fiz porque, né? Eu fui levada a isso. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar, agora padeço e desprezo de zombaria geral, não sabendo o rumo a seguir e nem como agir. Péssimo um roteiro. Então ela estava ali abandonada por todos, né? Infelizmente é assim mesmo. O preconceito, as pessoas erram, né? Os demais vão julgar, vão condenar e vão desprezar. Ela diz: olha, eu estou sozinha, eu vim aqui te pedir, então o que eu faço? O que eu faço na minha vida? Aí ela diz o seguinte: a paciência e a confiança em Deus são duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação de saúde. Então guarda só essa fala de Jesus aqui, porque ela vai usar essa mesma fala lá no final. A paciência e a confiança em Deus serão duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social. Não tem jeito. Cometeu, vai ter que responder, tá? Já vai para a consciência. E a sobrecarregar a consciência culpada. Não tem jeito. Errou, já foi para a consciência. É automático. Entenderam? Isso faz parte da justiça divina.
Tá? Por isso que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. A lei de justiça está escrita. Errou, já foi, não tem jeito. Tá? Não são de importância os que os outros pensam de nós. O problema íntimo é o vital. Ama-te de humildade e confia no amanhã. A memória do povo é fraca e passa rápido com relação às virtudes do próximo, não é? Não é assim? Todavia, firme, clara e duradoura com referência às faltas alheias. E aí ela perguntou assim, para onde irei agora? Aí Jesus falou, busca o caminho da reparação, tá vendo lá? Adapte a situação aguardando o amanhã. Olha a questão da Joana com relação à culpa. Reparação, olha lá. Reconhecimento do erro, responsabilização, auto-perdão, reparação, auto-perdão, arrependimento, reparação e reabilitação. Então, olha, se arrependa e vá reparar. Se Jesus não a puniu, você vai reparar o seu erro. Tá? A questão da reparação. Adapta a situação aguardando amanhã. A negligência do esposo ingrato e leviano não constitui respaldo para que assumisse o compromisso infeliz semelhante. Jesus não passou a mão na cabeça dela. Olha, você veio aqui justificar, falando que você errou porque seu esposo errou, mas não justifica. Olha só, Jesus não aceitou a justificativa dela. Tá? Isso é um detalhe muito importante. A vida é feita de permutas que facilitam a felicidade para todos, em cujo concurso faz-se mais difícil. Segue, porém, renovada, pela certeza do triunfo. Porquanto, aquele que se levanta da queda, encontra apoio na fé, na luta para afirmar-se. Joana de Anjos nos diz o seguinte, que a evolução é assim mesmo, ela é feita de erros, né, e de acertos. Né? É dessa forma mesmo, de equívocos e de reparação. É assim que nós vamos evoluindo. O Pai Criador não desampara o Filho algum e vela devotado por todos. Aí ela pediu, permita-me seguir-vos na minha pequenez. Então ela queria seguir Jesus. Queria fazer parte do apostolado de Jesus. Olha só, deixa eu seguir com você. Aí Jesus, não, né? Vai, filha, não sofra mais. Jesus, não, você não vai seguir comigo. Vai, segue a sua vida. Aquele que se arrepende em busca do desejo da redenção, encontra-no. Onde quer que vás, eu estarei contigo. Então Jesus não deixou ela ir com ele, mas disse o seguinte, eu vou estar com você. Olha que bonito. Você não vem comigo, eu não vou permitir. Você vai seguir sua vida, vai assumir o que você fez, vai reparar. Mas onde você for, eu vou estar com você. 10 anos também se passaram. 10 anos se passaram para o marido traído, né? Que foi socorrido lá na casa de Pedro. E 10 anos também se passaram para ela. Na cidade de Tiro, uma casa humilde e rica de amor, recolhia peregrinos cansados. Está ela aí reparando. Né? Em vez de se culpar e se punir, ela foi trabalhar e ajudar os outros, tá? E enfermos sem ninguém. Uma mulher que traía na face desgastada, vestidos de grande beleza e decadência, reunia ali os infelizes, limpava-lhes as chagas e falava-lhes de Jesus, tornara-se por isso querida e respeitada por todos. No cair da tarde amena, chegou trazido por mãos piedosas um homem chagado, em extrema penúria, quase morto. Recolhido pelo carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas com unguento medicamentosos, recebendo caldos reconfortantes. Quando recobrou um pouco do desalento, ouviu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus. Quer dizer, ela começou a passar a mensagem de Jesus para aquele homem todo chagado, enunciada com carinho pela desconhecida benfeitora. Emocionado, ele perguntou, esse Jesus a quem te referes é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Ela respondeu, sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convite para nunca mais deixar-nos. E vós, o conheceste para ter certeza que seus ensinos são verdadeiros? Aí ela disse, sim, eu conheci oportunamente, quando ele a mim ele salvou. Aí ele falou, né, o marido traído, eu também tive a honra de o conhecer, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me de sua presença confuso e amargurado. Aí ela perguntou, quem fez ele para que fugisse magoado? Aí ele disse, ele salvou
minha mulher que é adulterada contra mim. Ela estava aqui em frente a ele, ajudando ele. Ele salvou minha mulher que é adulterada contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então. Abandonei a companheira a quem eu infelicitara, com meus vícios e envenenei-me de dor. Passados anos, despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão. Mal sabia ele que tinha encontrado, acabou de encontrar, não tinha acabado de encontrar ela. Por toda parte, né? Que a doença, em vão por toda parte, que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Embargada pelas emoções em desenfreio. Imagina as emoções daquela mulher naquele momento, né? Se encontrando com o ex-marido, todo chagado, todo machucado. Embargada pelas emoções em desenfreio, a mulher recordou-se da praça e do diálogo, à noite com o mestre, 10 anos antes. Reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. O arrependimento do erro e a confiança em Deus, e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Então, ela falou para ele a mesma coisa que Jesus falou para ela lá na casa de Pedro. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Arrependimento do erro, reparação. Então, mais uma vez, a culpa terapêutica que Joana diz que é necessária para que a gente chegue à reparação. Porque se não fosse a culpa, a gente não chegaria na reparação. A culpa é terapêutica. Não a culpa que vai derrubar, que vai levar ao suicídio, conforme aconteceu com Judas. Mais uma vez, reconhecimento do erro, responsabilização, auto-perdão, que é muito importante, porque o que aconteceu com o filho mais novo? Quando ele voltou, ele caiu em si, ele repetindo, ele se puniu: eu vou voltar como servo, eu vou voltar como empregado. Aí Joana, não, nem o pai misericordioso o recebeu como filho. Não, você não vai se punir, você vai, se auto-perdoar. Então, a grande sacada nesse momento aí, que o moço da parábola, ele se puniu, e a Joana de Anjos recomenda: não, você precisa se perdoar, porque você é humano, você está no caminho evolutivo, tá? Então, reconhecimento do erro, responsabilização, auto-amor, auto-perdão, tá? Arrependimento, reparação e reabilitação perante as leis transgredidas. Então, para a reparação de qualquer delito. Deus é amor, e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz, porquanto eu velo. Enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Então, a mulher adulta dizendo para ele: olha, eu e você já o encontramos Jesus. E ela não se desvelou para ele. E a Joana de Anjos nos diz aqui, 3 posturas perante a indulgência. A primeira é a empatia. Sempre nos colocarmos no lugar do outro. É muito importante isso, nós nos importarmos com o outro. Isso é indulgência, tá? Para com os erros dos outros, para com as limitações dos outros, como nós também estamos limitados. Conforme ela coloca lá no livro Em Busca da Verdade, mais uma vez nos referindo ao eixo bipolar dos sentimentos, tá? Que todos nós estamos nesse eixo bipolar dos sentimentos humanos, que na realidade ela faz referências a esse bipolar dos sentimentos humanos quando ela fala sobre a parábola do filho pródigo, em que nesse eixo bipolar dos sentimentos tem o mal e o bem, tem o bem e o mal, tem as virtudes e os vícios, tem os erros e os acertos. Estamos a todo momento fragmentando. Ela chama de pecado, ela chama de fragmentação. Tá? Quando nós deixamos cair desse eixo bipolar os nossos defeitos, os nossos erros, isso ela chama de fragmentação. Entenderam? E como o nosso atual estado evolutivo tem mais defeitos do que erros, tem mais virtudes do que virtudes, mais vícios do que virtudes, o que fragmenta mais? São as nossas imperfeições.
São os nossos defeitos, entenderam? Então, quando ela coloca na parábola do bom samaritano, do filho pródigo, né, o irmão que foi, ele fragmentou, porque ele tinha qualidades, tá? Mas ele tinha egoísmo dentro dele, então ele fragmentou o seu eixo bipolar dos sentimentos. Mas ele, como no eixo bipolar tinha virtudes também, ele se arrependeu e voltou. Tá? Agora, o irmão que ficou, o que aconteceu com o irmão que ficou? A princípio ele era virtuoso, sim, ele tinha virtudes dentro dele. Mas quando o irmão mais novo voltou, ele se desvelou, ele mostrou o seu egoísmo, né? Fragmentou do seu eixo bipolar e ele cobrou do pai: olha, eu estou aqui, né? Eu estou te protegendo, e ele voltou, você dar uma festa. Então ele mostrou o seu lado negativo, embora tivesse também coisas positivas, que ele ficou naquele tempo todo protegendo o pai. E aí ela fala sobre o pai misericordioso, que o pai foi o mesmo. Quando o filho foi, quando o filho voltou, tá? Quando o filho que ficou cobrou dele, ele teve a mesma postura. Então ela diz que o pai misericordioso, ele conseguiu, né, equalizar o seu eixo bipolar dos sentimentos no bem, entenderam? Então, aí quando ela situa, né, na parábola do filho pródigo, essa diversidade de sentimentos, ela faz uma leitura da diversidade dos sentimentos humanos. Somos nós, todos nós aqui na sala, temos diversidade de sentimentos, entendeu? Todos nós da humanidade temos diversidade de sentimentos. Então, assim como nós estamos lutando com o nosso eixo bipolar dos sentimentos, não estamos lutando para fazer a nossa reforma íntima, não estamos lutando para sedimentar o bem em nós, o nosso irmão também está. E se ele erra contra nós, fragmenta, vamos usar o termo da Joana de Anjos contra nós podemos fragmentar de uma forma muito pior. Daí a necessidade da indulgência, a necessidade do perdão, entenderam? Porque nós precisamos da indulgência, nós precisamos do perdão, porque nós podemos fragmentar de uma forma muito mais drástica do que o nosso irmão. O sentimento de afetividade, que quando a gente erra, quando a gente fragiliza ou fragmenta, nós ficamos carentes de afetividade e autoestima, né? Então Jesus, em todo momento, né, ele levantou a autoestima daqueles que chegaram para eles, né, nesse processo do erro. Fica aí para todos nós a mensagem sobre a indulgência, e essa necessidade de nós buscarmos esse sentimento, né, na realidade reflete a caridade, que é o nosso desafio maior. Um dos itens da caridade, que é o nosso desafio maior, que é a indulgência. Que os amigos espirituais nos ajudem, né, nesse processo de sempre sermos indulgentes para com as imperfeições alheias, porque nós temos também muitas imperfeições. Muita paz para todos. Obrigado, Domingos, pelas reflexões da manhã de hoje. Serve para muitos de nós, que a gente possa realmente um dia conseguir fazer tudo isso que ele falou aqui. Coincidiu muito com a página, com a questão da reconciliação com os adversários. Que Deus te abençoe, tá? Que a gente possa estar outras oportunidades aqui com a gente, com seus estudos, sempre que toca a todos nós. Bom, gente, encerrando essa primeira parte, que eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal de ontem, os trabalhadores da casa, o pessoal que foi responsável aí, a Dorinha coordenando todo mundo. O Caldo foi muito trabalho esses 2 dias aí, mas valeu a pena. E dizer a vocês que sobrou um pouco de canjica e feijão amigo. Então ela está lá em cima, ela e o Alberto, estão fazendo ali uns marmitequezinhos, hoje é promoção. Ontem eram R$20, 2 caldos, hoje é metade do preço, R$10, tá? Se quiser levar um só, R$5, tá ok? Ele já está descendo já com os marmitex ali prontinho, feijão amigo e canjiquinho. O docinho que ontem nós estávamos vendendo R$5, hoje é R$2. Refrigerante também, aquele pequenininho, R$2, tá? Então quem não quiser fazer almoço hoje, já sai daqui com os marmitex prontinhos para poder... tem o café de praxe todo domingo, né? A gente faz aquele café da manhã ali, mas quem quiser, depois do passe a gente vai estar ali fora, pode ir acertando que a gente vai... O Alberto e a Dorinha estão lá, já está tudo quentinho, estão só embalando, ok? Quarta-feira que vem, a nossa palestra da Lilian Campos, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. A Lilian lá do Sirineus vai estar aqui com a gente. Lembrando a vocês também o plantão de passe, o Altamir começando comigo ali fora, já está com a saúde bem restabelecida, então amanhã recomeça, né? 8 horas da manhã. Isso.
Então, segunda-feira, 8 horas da manhã, plantão de passe. Sexta-feira, às 17 horas. Acertei? 16, eu nunca de 16 às 17, ok? Depois da prece, aqueles que tiverem necessidade de passe, aguardem no salão, que serão chamados de acordo com o número de passistas lá dentro. Que Deus nos abençoe a todos nesse domingo. E mais uma vez que a gente reflita tudo isso que foi falado, para que a gente, né, um dia consiga se endireitar melhor e não ofender e nem magoar mais a ninguém com esses tipos de atitude, que, como Domingos disse, ainda faz parte, infelizmente, da vida de muitos de nós. Então vamos encerrar essa segunda parte agradecendo a Deus a sua oportunidade, pedindo a Jesus que ampare do nosso querido amigo Domingos, sua família e todos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo ao vivo. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, então, nós estamos encerrando a primeira parte, passando para a segunda, e lembrando a vocês também que, eu não tenho dinheiro, mas a casa tem um Pix, né? Se precisar do número lá, o Alberto sabe, a gente passa para vocês, ok? Muita paz a todos e bom resto do domingo.